Quem comete alguma irregularidade na doação para a campanha eleitoral pode ficar sem direitos políticos. É a aplicação da lei da ficha limpa. Fernando, este é um dos pontos em discussão no segundo Congresso Eleitoral que aconteceu em Uberlândia. Na verdade, quem tem as informações não é o Fernando, né? É o Frederico. Tá bom. Então, alô, Frederico Silva. O Congresso é a primeira atividade coordenada pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB Uberlândia. Instituída hoje, a comissão é presidida pelo advogado Luiz Lira Pontes. A comissão tem um fim especial: criar cursos durante o calendário eleitoral, aqueles cursos práticos para o pré-candidato, para o partido e para os operadores do direito sintonizarem as determinações legais com a operacionalidade da justiça eleitoral no dia a dia, de acordo com as necessidades da eleição. Entre os palestrantes do Congresso, que acontece até hoje à tarde, o juiz substituto da Corregedoria Nacional de Justiça fez a abertura. Ele falou sobre a aplicação da lei da ficha limpa. Então agora nós temos um instrumento legal. Falta que os partidos escolham seus candidatos, aqueles que não serão atingidos pela lei da ficha limpa, e que o eleitor, principalmente o eleitor, vote conscientemente. Além destes cursos voltados aos profissionais que participarão do processo eleitoral, a OAB deve visitar cerca de 70 escolas da cidade, orientando jovens e adolescentes sobre o poder do voto. A partir da semana que vem, nós estaremos convocando todos os presidentes de comissão, independente da comissão que seja, para que se organizem a estar levando a sua comissão nas escolas estaduais e nas escolas privadas, para levar aos alunos as informações básicas do direito eleitoral, principalmente aqueles de 16 anos que começam a votar agora e que saibam escolher o seu candidato. Bom, é um assunto muito importante porque esse ano tem eleições e segundo pesquisas, é a eleição que nós, cidadãos, você, eleitor, eu, eleitor, mais nos interessamos, porque é a eleição da porta da nossa casa, do nosso bairro, na nossa rua, é o vereador, é o prefeito da cidade, onde tudo começa. E é importante saber escolher bem, porque inclusive, os assuntos que estamos tratando aqui diretamente têm a ver com a questão da administração pública. Eu quero perguntar ao professor Júlio César de Oliveira, que acabou de publicar ontem ao Luar, o cotidiano boêmico da cidade de Uberlândia, nas décadas de 40 e 60. Nesse período, e atualmente ainda, muitas decisões políticas saíram de uma mesa de boteco, professor? Sem sombra de dúvida, o boteco foi e continua sendo uma mola propulsora, né? Um espaço para discussão, para o debate, para o amor, para o entendimento e também para o desentendimento, não é? Ele obedece a toda essa simbologia, né? E nos botecos se discute muito política? Se discute e se faz política, né? Em qualquer âmbito, em qualquer nível, né? Seja institucional, né? Seja não institucional. A política faz parte do nosso cotidiano. O senhor estava falando dos cabarés, dos bordéis daquela época. Nessas décadas de 40, 60, vamos trazer para a realidade para não comprometer ninguém. Mas os grandes fazendeiros, também aqueles que tinham poder de decisão no município, frequentavam essa zona boêmica? Não só em Uberlândia, como no Brasil. As grandes decisões políticas do Brasil foram tomadas nos bordéis, né? As grandes decisões do Brasil. E Uberlândia não se constitui numa exceção. Porque o bordel, ele representa o quê? Um espaço de sociabilidade. As pessoas o procuravam para amenizar a solidão, para ter com quem conversar, né? Ter com quem dialogar. E dentro desse espaço também se discutiam, né? E se definia o destino de uma cidade, de um estado ou mesmo de um país. Doutor, muita gente procura o boteco para poder sair um pouco desse estresse, beber, que o álcool relaxe e tal. E aí mora um perigo desse outro assunto que a gente está tratando, que é a hipertensão, né? E eu gostaria também que o senhor me respondesse o que há de novo no tratamento a respeito da hipertensão no Brasil. Bom, seguramente o boteco é um lugar de descontração que é importante, com sociabilidade, enfim, relaxamento é fundamental. É claro que a vida tem que ser vivida na plenitude. Tem que ter lazer também, né? De tudo. O que você tem que ter é cuidado com a intensidade das coisas que você faz. Por exemplo, o alimento servido no boteco é muito rico em sódio, é muito rico em sal. Os enlatados, de maneira geral, são muito ricos em sal. Só que hoje, mesmo nos botecos, as pessoas estão tomando consciência, pedindo uma salada, uma comida mais leve. Então, eles estão, desde que conhecem, aplicando o conhecimento, que é
que é uma coisa importante. Hoje, antigamente, a pessoa comia batata frita, torresmo. Hoje não, eles pedem uma salada de alface, uma cenoura, uma coisa mais leve. Isso tem um ganho importante. E o álcool, uma pequena dose de álcool até dá um relaxamento na pressão arterial. A partir de uma certa dose, ele começa a elevar, porque os metabólitos do álcool elevam a pressão arterial. O que é essa dor, uma certa dose? Varia muito. Varia muito. Mas, por exemplo, até 2 drinks, acima de 2 drinks, normalmente a pressão começa a ter efeitos para elevar a pressão arterial. Tá? E a dificuldade na hipertensão não é só o diagnóstico, porque 1/3 da população do mundo, hoje, a tendência já é hipertensa. Existe mais de 1 bilhão de pessoas no mundo hipertensas. Daqui a pouquinho eu quero que o senhor me fale a respeito do tratamento, tá, doutor? Se o pessoal cumpre o tratamento. Lá em casa tem uma que deve estar me assistindo, né? A minha mãe é uma das, que não, agora eu tô boa, não preciso tomar o remédio mais não. Aí, de repente, dá cada susto na gente, né? Gente, agora em 2 minutos, aquilo que foi destaque, daqui a pouco o senhor volta nesse assunto. Ela deve estar lá e acho que a minha mãe pode ser um exemplo para milhões e milhões de brasileiros. Em 2 minutos, o que foi destaque essa semana na tela da TV Vitoriosa. Duas pessoas morreram na batida entre um carro e um caminhão. Foi na BR-365. Nós tentamos abrir espaço, fazendo os procedimentos, até que realmente nós constatamos que não tinha o que ser feito a partir do momento que a gente abriu espaço para chegar até a vítima, que foi fatal também. Tivemos 2 vítimas fatais e o motorista do caminhão, em princípio, com uma suspeita de lesão na região da cintura pélvica, na bacia, né? Ou provavelmente coluna sentindo muita dor nas costas. O assassinato de lavradores em Uberlândia chega a Brasília. É que uma comissão externa da Câmara dos Deputados vai acompanhar de perto a investigação do triplo homicídio. Os deputados poderão propor ao judiciário medidas contra os acusados. Os crimes ocorreram em 24 de março na rodovia estadual MGC 455, que liga Uberlândia ao distrito de Miraporanga. A expressão de fragilidade em alguns pontos de Uberlândia toda vez que chove. Nossa equipe de reportagem esteve no bairro Morada Nova, ruas alagadas, trânsito difícil e gente com dificuldade até para entrar em casa. Destruição no bairro Lagoinha. Parte de uma casa ficou destruída pelo fogo. Estado divulga balanço do IPVA 2012. IPVA com mais de 30 dias de atraso, a multa passa a ser fixa no valor de 20%, acrescido ainda de juros calculados pela taxa Selic. Deputados discutem a dívida dos estados com a União. Minas Gerais contribui com 10% do PIB nacional, ou seja, nós contribuímos com 100 bilhões desse 1 trilhão. E o orçamento de Minas é de apenas 40 bilhões, ou seja, 60 bilhões está ficando com o governo federal. Aí eu pergunto para a população, isso é justo? Deputado Luiz Humberto, definitivamente não é justo, né? Todos têm que lutar por essa renegociação da dívida do Estado, que foi uma negociação muito mal conduzida pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, o governador Aécio Neves, o Aécio Neves era presidente da Câmara dos Deputados e o governador era o Eduardo Azeredo, né? Fizeram uma lambança nessa dívida. Não é justo o Estado pagar essa dívida que paga hoje para a União. Então tem que renegociar mesmo. Tá certinho? Vamos de música, gente, para dar uma relaxada? Vamos lá. Vamos mais um pouquinho de Nega Soul aqui no nosso Papo de Botequim. Ó, atenção, produção, a partir de hoje muda a comida. O doutor já deu uma danada aqui. Isso aqui é para hipertensão, é um veneno. Ó, a partir de segunda, próximo Papo Botequim, juro para vocês, vai ser tomatinho, coisinha bem light, já que cachaça a gente não serve mesmo, né? Vamos cantar? Billy Ray was a preacher's song. Then was that a visit to come along? When they gather all the style they talking, there's a Billy who take me walking. Out through the backyard he go walking. Then he look into my eyes. Lord knows through my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. As he was, boy, as he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When they started sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me
was the son of a preacher man.